Eu chamei o chat aqui, ele falou não sei o que, fantasma. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinário Como implantar e manter um núcleo de segurança do paciente. Nós fizemos o nosso webinário no dia 3, fizemos a primeira versão desse mesmo webinário no dia 3/8, na quarta-feira última, a 12h30. Estamos hoje junto com vocês às 20 horas, porque nós sabemos que no nosso ramo, na área de saúde, nós temos muita dificuldade em relação aos horários. Então, testamos esse modelo de fazer às 12h30 num dia, às 20 horas em outro dia, para que todos pudessem, de fato, estar conosco participando desse webinário. Eu queria mandar um abraço especial, evidentemente que para todos, mas muito especial para quem está conosco pela segunda vez. Nós recebemos manifestações de pessoas que disseram que gostariam de estar conosco, embora sabendo que o assunto é o mesmo, mas um abraço muito especial que nós gostaríamos de mandar para você. Esse webinário está sendo promovido pela Educativa, que é uma empresa de educação e tecnologia, que ela ajuda empresas, ajuda pessoas, ajuda instituições a melhorar os seus resultados, a alcançar resultados positivos através da educação com base na tecnologia. E também pela MMP, Consultoria e Treinamento, que é uma empresa que atua apoiando instituições de saúde na melhoria da gestão da qualidade, da segurança do paciente e treinamento em serviço em saúde, com destaque especial nos processos de acreditação e obtenção de certificações nacionais e internacionais. Eu sou José Luiz Lordello, eu sou cofundador da Educativa e tomarei aqui uns breves minutos de vocês apenas para dar algumas orientações, fazer alguns esclarecimentos para que esse webinário possa ter o máximo de proveito para todos nós. A primeira orientação e a mais importante é que a gente está num webinário ao vivo e a gente sabe que existem problemas de transmissão. Se ocorrer, se acontecer da imagem ficar travada ou ela apresentar algum tipo de intermitência, vai aí embaixo, na sala de transmissão, tem um botão vermelho no canto inferior direito aí da sala de transmissão. Ele está escrito verificar transmissão. Se der intermitência, se travar, clica lá, porque ele vai atualizar a tua imagem e você vai continuar assistindo aí conosco o webinário. Se você estiver assistindo do smartphone ou de um tablet, é importante que você vá lá naquela parte branca, lá em cima, onde está a tua URL digitada, clica lá, dá um clique lá e tecla Enter, que aí a sua imagem vai atualizar e você vai estar de volta com a gente no webinário. Então, fica ligado, porque é possível que problemas de transmissão ocorram ao longo do webinário. A gente também tem um chat, né? O webinário tem um chat. E é importante, porque ele serve para você fazer contato conosco, tirar dúvidas e, sobretudo, é para fazer perguntas. Usa. Importante que você participe, que você pergunte, que você tire as suas dúvidas. Nós vamos estar aqui com as especialistas da MMP para poder ter o máximo de proveito desse nosso webinário nessa noite. O tempo de duração nosso vai ser aproximadamente 1h30, no máximo 1h30. Meia hora, 40 minutos, nós vamos dedicar a uma apresentação e durante essa apresentação nós não vamos interromper a nossa apresentadora. Ela vai discursar livremente, nós vamos aguardar que ela termine e aí logo em seguida nós vamos ter em torno de meia hora, 40 minutos também para perguntas, né? E aí você fique à vontade, pergunte, participe e nós vamos tentar responder a todas as perguntas. Mas no geral, como são muitas, a gente agrupa essas perguntas por natureza, por similaridade, mas vocês podem ter certeza que as especialistas da MMP estarão aqui para cobrir todos os assuntos, para não deixar nenhum assunto sem cobertura. Evidentemente que algumas perguntas até podem ficar sem cobertura, mas os assuntos estarão cobertos. Peço também a compreensão para aqueles que, de fato, não tenham as suas perguntas efetivamente respondidas. Tá? Nós podemos fazer isso depois, através não do chat, mas por e-mail, se você quiser deixar o seu e-mail, e nós teremos o prazer de responder especificamente a sua pergunta. Conosco na sala estão a doutora Margarete Moraes. Doutora Margarete, seja muito bem-vinda.
ela que vai nos fazer a apresentação dessa noite. Conosco também está a enfermeira Cláudia Dutra, especialista da MMP, também estará conosco aqui para responder as perguntas que forem oriundas da apresentação da doutora Margarete. E também temos aqui, essa noite conosco, a administradora Isabela Pérez. Seja bem-vinda, Isabela, que também vai estar aqui conosco para poder nos auxiliar nas perguntas que tiverem relação com a área dela. Eu peço que que essa apresentação, me cumpre fazer esse esclarecimento, ela vai ser conduzida pela doutora Margarete e ela vai ter a seguinte estrutura. Os temas que a gente vai abordar, em linhas gerais, são o contexto histórico da segurança do paciente. A gente vai falar um pouco sobre aspectos regulatórios, né? Já que segurança do paciente, ou núcleo de segurança, ele tem um regramento legal e uma obrigatoriedade. O que é e para que serve um núcleo de segurança do paciente, as dificuldades para implantar o núcleo. É importante que você preste atenção, e isso foi motivo de dúvidas na apresentação passada. Cultura e comunicação, a importância dessa dupla, né, cultura e comunicação nas instituições de saúde, como isso pode ou fazer o núcleo ser muito bom ou atrasar o processo do núcleo de segurança do paciente. E, por último, casos reais de dificuldades recorrentes na implantação de um núcleo de segurança do paciente e um pouco, né, da experiência da MMP sobre como eles foram superados. Fique conosco até o final da apresentação. Certamente, os temas recorrentes podem servir de inspiração para você e para a sua unidade de saúde. Então, fiquem conosco, né? Vão até o final. Eu acho que vale a pena que a gente faça esse esforço, uma vez que já estamos aqui. Evidentemente que, às vezes, na sala de transmissão, a apresentação pode ficar um pouco desfocada, e, repito, isso é função de conexão. A apresentação vai ser enviada, só para que vocês tenham tranquilidade, né, para os participantes, para todos vocês que estão participando, estão na sala, junto com o certificado, em até 48 horas depois que a gente terminar o webinário. Ou seja, nós estamos falando de quarta-feira à noite, evidentemente, nós estamos falando a Vera, quinta pela manhã. Esse evento está sendo gravado. Se você tiver com problema de conexão e que você não conseguir superar, não se preocupe. Nós vamos também enviar o link de acesso para você, tá? Para você poder rever o webinar, para você tirar suas dúvidas, para você ver aquela parte que mais lhe interessou, nós vamos encaminhar também. Então, não se preocupe se os problemas de conexão aí na sua casa, na sua área, na sua instituição, no seu hospital, estiverem impedindo você, mesmo atualizando a imagem, de assistir o nosso webinário. Antes de passar a palavra para a doutora Margarete Moraes, eu queria trazer alguns questionamentos, algumas perguntas que acho que podem balizar a nossa apresentação e o nosso webinário dessa noite. A gente precisa ter consciência do que a gente veio buscar aqui. E a primeira pergunta que eu faço é: você se sente totalmente seguro com a assistência que está praticando? Eu não estou falando de pacientes nem de familiares, não. Eu estou falando de dirigentes, estou falando de médicos, estou falando de enfermeiros e de todos os profissionais de saúde. Se a nossa resposta, porque essa pergunta vale para todos, se a nossa resposta honesta é não, não se preocupa, porque você não está sozinho. E de quem depende a melhoria na segurança do sistema de saúde para a prestação de um cuidado mais seguro? Essa é uma pergunta importante. De quem depende? E uma outra pergunta importante para a geração de consciência é o quanto isso depende de você, o quanto isso depende de nós. O quanto que nós estamos comprometidos a dar o nosso melhor para o nosso paciente e, sobretudo, para a retomada da confiança na prática do cuidado. Nós estamos fazendo a nossa parte. Você em casa aí que está me ouvindo, que vai participar desse webinário, está fazendo a tua parte? Essa é uma pergunta importante para que a gente gere consciência nesse momento na sala de transmissão. E eu posso lhes dizer, por bastante experiência, por mais de 2 décadas na educação, que o problema por trás da segurança do paciente, por trás de muitos problemas que nós temos hoje, está na consciência, no compromisso
e, sobretudo, na educação, no treinamento e na capacitação, para que a gente possa entregar um cuidado melhor. A gente pode até querer, mas tem que saber. E saber depende da gente. Tanto querer quanto saber depende de cada um de nós. Nós da Educativa e da MMP, sabendo disso e para contribuir, nós estamos oferecendo para todos os que participarem desse evento uma oferta super especial para um programa de atualização que nós criamos aqui, atualização em segurança do paciente. Para você saber mais, você pode clicar aí na página do webinário, no botão que tem aí abaixo na sala de transmissão, ele está escrito aí, quero me capacitar agora em núcleo de segurança do paciente. É um programa de 180 horas de treinamento online, um programa de atualização, onde você estará na plataforma da Educativa. E entre outros atributos na plataforma da Educativa, o curso é online, autoinstrucional, você vai ter um fórum para trocar experiência com outros cursistas. Você vai poder fazer de onde você estiver, no tempo que você tiver. Você vai ter dupla certificação, a gente vai explicar isso um pouquinho mais à frente. Vai ter vários presentes, vai ganhar vários bônus, né? Entrevistas do fórum que nós fizemos, do material que a gente já colocou à disposição, a transmissão desses webinars, conteúdo de vídeo sobre o tema, e-book, quer dizer, tem uma série de coisas, de conteúdos ricos, para que, de fato, você possa aprender e você possa compartilhar essa questão que é tão importante, tão cara para nós, quanto a segurança do paciente. A seu critério também, você não precisa fazer todo o programa, você pode fazer os cursos e os módulos avulsos. E a gente garante que, se você não gostar, o teu dinheiro é devolvido. Então, sem grandes delongas, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a apresentação da doutora Margarete Moraes, que vai nos conduzir com a apresentação desse seminário, como implantar e manter um núcleo de segurança do paciente. Doutora Margarete, boa noite, seja bem-vinda. E a senhora está entregue aí para a nossa audiência. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Como o professor Luiz Lordelo mencionou, nós estivemos aqui na semana passada, né, às 12h30, e hoje, mais uma vez, estamos aqui para compartilhar com vocês alguns conhecimentos e experiências na implantação de núcleo de segurança do paciente. Eu agradeço a presença de vocês nessa sala de transmissão e gostaria que vocês ficassem até o final, porque no final estaremos discutindo questões mais práticas, né, sobre as dificuldades, experiências já testadas, né, estratégias já testadas, né, sobre as dificuldades encontradas nos diversos ambientes onde nós já experimentamos a implantação do núcleo de segurança do paciente. Para começar, é interessante a gente entender esse movimento da qualidade da segurança no Brasil e no mundo, né? A qualidade ou a necessidade de se fazer certo pela primeira vez, a garantia de se entregar um produto ou um serviço perfeito ou próximo daquilo que se prometeu entregar. Em outras áreas, isso já é muito mais antigo, né? Mas na área de saúde, isso começou mais ou menos na década de 80, né? Quando se pensou pela primeira vez como a saúde poderia ser avaliada. E a partir disso, identificar que atributos, né, de qualidade a saúde teria para que se pudesse, através de uma série de medidas e controles, poder avaliar essa qualidade, né. Mas a partir do final da década de 90, né, um outro movimento começa, a partir, né, do movimento de se pensar a qualidade, um outro movimento no final da década de 90 começa a ser observado no mundo através de estudos, né, e análises sobre dados levantados em unidades de saúde, né. Um estudo muito importante, que é o Errar é Humano, né, um estudo feito em várias unidades de saúde nos Estados Unidos, né, mostrou que a assistência em saúde, ela era mais perigosa ou matava mais do que acidente de carro, AIDS, câncer de mama, que geralmente é um câncer bem mais comum, né. Então, esses relatórios, ou esse relatório, ele também começou a ser repetido em outros países e os dados foram alarmantes. Então, a segurança do paciente passa, então, a ser uma discussão bastante premente, porque esses dados acabou chocando o mundo, né? E a partir de então, a segurança do paciente passa a ser um atributo, né? A segurança do paciente passa a ser um atributo de avaliação de qualidade da área de saúde. A qualidade em saúde
ela não pode ser vislumbrada ou visibilizada sem a garantia da segurança do paciente. A garantia da segurança do paciente também é a qualidade em saúde. A não segurança é não qualidade. Essa é uma reflexão importante que a gente pode fazer em relação à segurança do paciente, né? Existe um contexto de avanços tecnológicos e científicos na área da saúde. Portanto, se você for avaliar o ambiente de saúde há 20, 30 anos atrás, você provavelmente não vai encontrar ou não encontraria a complexidade científica e tecnológica que nós vivemos hoje. Então, você com um profissional de saúde de 30 anos atrás, provavelmente você teria que saber menos sobre algumas coisas. Você manipularia menos equipamentos, você teria menos recursos farmacológicos, ou seja, o seu dia a dia seria menos complexo. Hoje, você tem num ambiente hospitalar, por exemplo, que é um dos ambientes de saúde mais complexos, com muitas variáveis e muitos elementos, você tem 3.000 itens de estoque de medicamento, você tem meia dúzia de equipamentos que você às vezes instala no mesmo paciente, você tem uma série de novas técnicas e novas práticas, todas confluindo às vezes para o mesmo paciente ou às vezes para a mesma unidade. Você hoje tem uma complexidade assistencial por conta dos recursos tecnológicos e dos avanços científicos que trazem, né, uma complexidade muito grande para a assistência e que muitas vezes provoca muitos problemas, porque todos os sistemas complexos eles acabam dando mais resultado, mas em compensação eles apresentam também mais problemáticas e mais possibilidades de falha. Um sistema complexo ele necessita que você tenha um nível de gerenciamento mais alto do que um sistema menos complexo. Então, mais complexo, mais erros, mais probabilidade de falhas, portanto, as instituições precisam instalar um sistema de gestão compatível com essa complexidade. Você precisa, num ambiente de saúde atual, num hospital, por exemplo, como eu falei, que é um ambiente de saúde mais complexo, você precisa saber gerir em alto nível as pessoas, saber gerir em alto nível os processos, você precisa saber gerir em alto nível os recursos tecnológicos, os recursos materiais e, obviamente, né, as práticas assistenciais que estão interagindo com a segurança do paciente. Em 2004, a OMS, eu vou falar a parte histórica mais rápida, mas eu acho que é interessante que a gente tenha esse arcabouço, né? Em 2004, a OMS lança a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Isso é uma proposta, uma estratégia mundial, e obviamente o Brasil, como um Estado-membro, ele não pode não estar alinhado a essa diretriz, né? Então, a partir de então, essa temática passa a ser discutido e refletido em todos os países membros, né? 13 diretrizes, né, traduzidas como áreas de ação do Programa de Segurança do Paciente é lançado, e essas 13 áreas, a gente não vai discorrer aqui, mas essas 13 áreas, elas são relacionadas às maiores fragilidades assistenciais da época, né? Toda a América Latina, então, inclusive o Brasil, né, se torna, Brasil e toda a América Latina passam, então, a discutir com mais preemência a questão da segurança do paciente. Não só os governos, né, mas profissionais, pesquisadores, né, educadores na área da saúde se discutem e começam a se preocupar com a questão da segurança do paciente. Em 2007, né, na 22ª reunião de ministros da saúde do Mercosul, essa questão fica mais ainda significativa, né, assim, é um marco muito interessante, que é um compromisso desses ministros da saúde, e, obviamente, o Brasil ele acaba se envolvendo e sendo muito significativa a participação do Brasil nessa questão. Só que no Brasil você tem uma história de movimento de qualidade e segurança, né, já no final da década de 90, quando é fundada a Organização Nacional de Acreditação, né, onde é lançado o Manual de Acreditação Nacional. É uma instituição onde congregam vários atores e elementos importantes da saúde, onde se lança um conjunto de padrões sobre qualidade assistencial, né? A instituição da Rede Sentinela, né, da Rede de Hospitais Sentinelas em 2002, onde uma rede de hospitais passa a notificar, né, questões de erros e falhas, né, tecnológicas.
E a criação nacional, a criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente em 2013, né? Como o nosso webinário ele não pode se estender muito, né? Entre 2002 e 2013 é óbvio, né, que muitas coisas aconteceram no Brasil, muitas legislações e muitas regulamentações relacionadas à qualidade e segurança do paciente. Não cabe aqui a gente envolver tudo, mas na área farmacológica, na área de hemoterápicos, na área de assistência de terapias intensivas, então você tem uma série de legislações e premissas técnicas, né, da prática que foram lançadas e discutidas. Mas um marco importante, né, é a criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente a partir da Portaria 529 de abril de 2013. Né. Algumas discussões sobre se não foi tarde demais, mas eu acho que também não cabe aqui a gente ficar refletindo sobre isso, mas, de qualquer forma, esse marco ele é um marco importante. E mais importante ainda é que um Programa Nacional de Segurança do Paciente não vai se consolidar se as instituições não coloquem em prática uma gestão de risco, né, ou um núcleo de segurança do paciente. Portanto, no mesmo ano, em julho, né, a RDC 36, ela torna obrigatória, então, nas instituições de saúde, a implantação do núcleo de segurança do paciente. Eu acho que uma questão interessante, né, que a gente pode permear aí, né, na discussão da segurança do paciente, que é a questão da sustentabilidade do sistema. O custo da saúde, não importa se você está numa unidade pública ou privada, todas elas custam, né? A saúde custa, né? As pessoas custam, os profissionais utilizam equipamentos que custam, né? Os materiais custam. Toda a tecnologia, todo o investimento em pesquisa, isso custa na ponta. Então, a segurança do paciente, ela tem uma relação direta e proporcional com os custos, porque se eu erro menos, né, eu uso menos os recursos inadvertidamente, eu torno, né, aquela assistência mais efetiva, eu garanto que o paciente fique naquele leito exatamente no tempo, né, que se espera. Portanto, eu posso até dizer que a segurança do paciente ela tem uma relação muito importante com o acesso, porque se eu não proporciono uma assistência que seja segura, que garanta que o paciente ele entre e saia daquela unidade dentro do tempo e utilize os recursos esperados, eu posso atender mais pacientes, né, com o mesmo recurso. Se eu tenho uma assistência que falha muito, que se equivoca, né, ou faz diagnósticos equivocados, né, ou que provoca infecções ou outras iatrogenias no paciente, eu posso manter esse paciente mais tempo na unidade, esse paciente vai gastar mais mão de obra, né, dos profissionais, vai gastar mais insumos, e eu poderia estar atendendo, às vezes, 2 ou 3 pacientes com o mesmo tempo, com os mesmos profissionais e com os mesmos recursos. Então, já é um consenso, né, de entender que a segurança do paciente, ela tem uma interação com a questão da sustentabilidade e com o acesso. Não importa se eu estou numa unidade pública ou privada, o acesso é uma questão muito importante, né? As filas, o tempo de atendimento, isso não acontece só na unidade pública, vocês já devem ter vivido experiências de emergências privadas onde você fica 2, 3 horas para ser atendido. E, com certeza, a otimização dos recursos humanos e materiais e executando uma melhor prática assistencial, você pode diminuir o tempo de atendimento em qualquer unidade assistencial. A sistematização da assistência, a racionalização dos processos e gestão de risco contribui, né, de forma significativa para a sustentabilidade do sistema. Isso já é consenso e eu acho que é um viés bastante interessante de análise, né? O Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, criado, né, pela Portaria 529, né, ele foi um importante marco no movimento da segurança, como eu já falei. Obviamente, né, não só para cumprir uma agenda, obviamente não foi só para cumprir uma agenda, né, internacional, por conta da ligação do Brasil com a OMS, mas também para tentar solucionar o alarmante quadro, né, de incidentes e eventos adversos já, de alguma forma, diagnosticados no Brasil, né? Alguns estudos, né, a própria rede Sentinela coletando dados, né, e alguns estudos de alguns pesquisadores já mostram que no Brasil o quadro, né, a situação da segurança do paciente, o nível de erros, né, e falhas assistenciais, ela não é uma
uma característica só da saúde internacional, isso é uma característica da nossa saúde também, né? O Plano Nacional de Segurança do Paciente, ele tem como objetivo geral, óbvio, né, contribuir para a qualidade do cuidado. É a melhoria da saúde como um todo, é a melhoria do cuidado prestado ao paciente que o plano ele tem como objetivo geral, né? E como objetivos específicos, esses objetivos específicos, eles não são menos importantes, né? Ele tem como objetivo específico promover, apoiar a implementação de iniciativas voltadas, né, para a segurança do paciente em diferentes áreas de atenção, envolver o paciente e seus familiares na segurança. O paciente ele precisa ser potencializado, né, digamos assim, ele precisa entender que ele tem um papel importante. Então, o programa nacional, ele tem também o objetivo de fomentar essa consciência, né, no paciente e seu familiar, para que ele possa participar mais. Ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente. O paciente é um cidadão, portanto, é um direito dele, né, ter informações sobre isso, e é um dever, né, porque não há direitos, né, sem a contrapartida dos deveres, é um dever dele que ele busque e ele saiba, de alguma forma, poder ter uma certa crítica se ele está tendo ou não está tendo uma assistência segura. Produzir, sistematizar e difundir conhecimento sobre segurança do paciente, e fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico, no ensino de graduação e no ensino de pós-graduação. Isso aqui, esse objetivo específico, ele é muitíssimo importante, porque muitos de vocês são profissionais formados em todos os níveis, não importa, mas muitos de vocês só tiveram contato com a questão segurança do paciente no seu ambiente de trabalho. E aí você se depara com uma nova forma de fazer ou uma prática assistencial diferenciada quando você chega no seu ambiente de trabalho. E a gente sabe que isso não é fácil. Você aprender de um jeito, né, durante 2, 3, 4 anos, 5 anos, dependendo de quanto tempo você ficou na sua escola de formação, e depois você vai para a prática, e essa prática não é exatamente igual, né, como você aprendeu, ela tem nuances e ela tem ramificações que você desconhecia, não é fácil, né? Alguns profissionais sentem dificuldade, outros profissionais eles demoram muito a entender. Então, esse objetivo específico, ele é de extrema importância, né? Porque a assistência, a segurança da assistência, ela é prestada pelas pessoas. A assistência, a saúde é uma atividade humana, né? Uma atividade extremamente humano-dependente. Nós ainda não temos robôs, né, que administram medicamento, ainda não é uma realidade os robôs, né, que vão fazer os curativos, né, que vão fazer as aferições dos sistemas do paciente. Então, ainda é uma atividade extremamente humano-dependente. E a qualidade da assistência, ela depende também, fundamentalmente, da qualidade dos humanos cuidadores. Então, a formação na escola, né, a inclusão do tema segurança do paciente nas escolas de formação é uma temática extremamente importante, para que esse paciente venha para as nossas unidades de saúde já entendendo a importância e sensibilizados e até mesmo conhecendo, né, uma parte importante desse mundo, né, que é a segurança do paciente. O núcleo de segurança do paciente, ele é um braço fundamental nas unidades de saúde. Não adianta você ter um programa nacional que não se concretiza na prática. Como eu transformo uma estratégia, uma política pública, né, de saúde numa realidade na prática? Como eu transformo uma política pública, né, discutida numa portaria, né, para o Brasil todo, se eu não consigo ver na prática, numa emergência, numa clínica ambulatorial, num day hospital, num hospital público ou privado, não importa, se eu não consigo ver isso na prática. Portanto, os núcleos de segurança do paciente, que se tornaram uma obrigatoriedade legal logo após da criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele é a concretização, a intenção da concretização dessa grande diretriz de segurança do paciente no Brasil, que é o programa. Aplica-se a todos os serviços de saúde públicos e privados, filantrópicos, civis, militares, inclusive aqueles que têm ensino e pesquisa.
Então, há uma inclusão enorme de estabelecimentos. Estão excluídos, né, dessa obrigatoriedade os consultórios individualizados, os laboratórios clínicos, os serviços móveis de atenção e os serviços de atenção domiciliar. No Brasil existem mais ou menos entre 200 e 220 serviços de saúde de todos os tipos e modelos e tamanhos, né? Fazendo uma análise do banco de dados do CNES comparando, né, com o banco de dados da Anvisa, você tem mais ou menos entre 60% a 65% das unidades de saúde do Brasil elegíveis para implantação do núcleo de segurança. Portanto, algo em torno de 130 mil unidades de saúde, elas são elegíveis, né, para a implantação do núcleo de segurança do paciente. É muita unidade de saúde ainda para arregaçar as mangas e para trabalhar. A direção deve nomear a composição desse núcleo, né? O núcleo é importante uma certa formalidade. A direção deve nomear os membros, né? Esses membros precisam ter uma certa autoridade dentro da instituição, porque implantar o núcleo de segurança do paciente é fazer mudanças, né? Você introduz mudanças importantes dentro da prática e da gestão, né, dessa prática. É claro que o núcleo, a obrigatoriedade do núcleo de segurança do paciente, ela inicia-se a partir de 2013, mas com os movimentos da acreditação nacional, internacional e outros movimentos voltados para a área de gestão clínica e gestão administrativa na área de saúde, você tem já algumas unidades de saúde com implantação de gestão de risco há muito tempo. Então, pode ser que na tua unidade o núcleo de segurança do paciente seja rapidamente implantado, porque você já tem um processo de gestão de risco, na tua unidade já tem um processo de gestão de risco, e é apenas fazer algum tipo de ajuste. Mas, às vezes, isso não é a realidade de muitas instituições. Algumas instituições não têm nada de gestão de risco implantado. Então, esse núcleo de segurança do paciente, os membros do núcleo de segurança do paciente vão precisar, sim, ter o aval da direção para fazer ou para implantar novas práticas, fazerem o trabalho que eles têm que fazer, né? O serviço de saúde pode aproveitar, né, caso exista, como eu falei, algumas unidades de saúde já trabalham com gestão de risco há alguns anos, principalmente as unidades de saúde que já estão trabalhando com os padrões de qualidade dos manuais nacionais e internacionais. Você consegue tranquilamente fazer a adaptação da gestão de risco anterior, não há nenhum tipo de uma questão de nomenclatura, né, entre um modelo e outro, mas conceitualmente, os modelos trabalham no mesmo sentido, então não há problema nenhum, há total possibilidade de você fazer a adaptação do que você estava trabalhando antes com as obrigatoriedades da implantação do núcleo, né, as questões específicas, né, do núcleo de segurança. E o núcleo de segurança deve ser cadastrado no site da Anvisa, isso é muito importante, né? O núcleo de segurança do paciente tem algumas diretrizes importantes. Então, a melhoria contínua dos processos, né, a disseminação sistemática da cultura de segurança, a articulação e integração dos processos de gestão de risco, né, a garantia de boas práticas, promover a gestão de risco na unidade de saúde, desenvolver ações para a integração e articulação multiprofissional. As equipes, se não se integrarem, não chegam aos resultados do núcleo, né, é muito importante, né, a integração das equipes, né. Acompanhar as ações vinculadas ao plano de segurança, né, e promover mecanismos para identificar e avaliar não conformidade nos processos e procedimentos. Enfim, são muitas diretrizes, né, a gente não vai ficar aqui discorrendo em detalhes sobre elas, mas ao final, se vocês quiserem perguntar, a gente está aqui disponível para responder, né. Desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação e segurança do paciente. O núcleo de segurança, ele tem uma enorme responsabilidade e uma delas é você criar estratégias de capacitação das equipes em relação à segurança do paciente, né, e seus detalhes, seus protocolos, e seus procedimentos específicos, né. Notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né, os eventos adversos, isso é uma responsabilidade importante, né, manter sob sua guarda, né,
para que a autoridade competente, né, possa consultar as notificações dos eventos adversos, acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias, né? O núcleo de segurança do paciente, ele vai precisar ter um produto, né? Ele vai trabalhar fundamentalmente com um plano de segurança do paciente. Como o nome está falando, o plano, ele é resultado de um planejamento, né? Então, a instituição, ela vai precisar identificar seu nível de risco. Cada instituição, hoje no Brasil, você pode ter instituições no mesmo bairro, elas estão em níveis diferenciados de segurança. As instituições que já começaram seu trabalho de gestão de risco estão num nível, aquelas instituições que não começaram estão em outro nível, então você tem diferenças, né, do estágio, né, da gestão de risco em cada instituição. Então, cada instituição vai precisar fazer um diagnóstico do seu nível de segurança, que protocolos você tem implantado, se já há práticas, né, seguras, se você já tem um procedimento de notificação, se o programa de educação continuada já prevê a segurança do paciente. Então, cada instituição vai estar no nível de gestão de risco. Portanto, é necessário fazer um planejamento do trabalho do núcleo de segurança. O planejamento do trabalho do núcleo de segurança é o plano de segurança do paciente, que é completamente individualizado. Cada instituição vai ter o seu. O plano de segurança do paciente, ele vai ser o grande produto do núcleo e a grande ferramenta. Como todo plano, não pode fazer hoje e só avaliar daqui a um ano. O plano é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de gestão. Esse é um plano de segurança do paciente, mas um plano estratégico também tem que ser avaliado periodicamente, um plano operacional também tem que ser avaliado periodicamente, e o plano de segurança é um plano, né? É uma ferramenta de gestão. Portanto, precisa ser avaliado periodicamente. Esse plano, ele precisa, obviamente, identificar, como eu falei, ele é o resultado de um planejamento, né, de um diagnóstico. Ele vai identificar, ele vai subsidiar a análise, ele vai avaliar, monitorar e vai garantir a comunicação dos riscos no serviço de saúde. Ele vai integrar os diferentes processos de gestão de risco, ele vai implantar os protocolos de segurança, né, como a identificação do paciente, higiene das mãos, a segurança, a cirurgia segura. Ele vai garantir a prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, né, a segurança das terapias nutricionais, interal e parenteral, caso seja aplicável na sua instituição, a comunicação efetiva entre os profissionais do serviço de saúde, estimular a participação do paciente, dos familiares e a promoção, obviamente, por último, né, visto que você fez o diagnóstico corretamente, né, criou as ações de adequação, né, do gap que existe entre a sua realidade e a realidade exigida, né, ou o nível, né, exigido pela legislação, né, ou por todos os processos de gestão do risco, e com isso, se avaliado, monitorado adequadamente, revisado adequadamente, você vai conseguir promover um ambiente mais seguro, né? O núcleo de segurança, ele deve implantar processos de vigilância, né, monitoramento e notificação dos eventos adversos para o mundo externo. No caso, né, você, uma vez que o seu núcleo de segurança está cadastrado na Anvisa, você tem até o 15º dia útil, né, do mês, né, que ocorreu o incidente para notificar. Caso haja um evento adverso com morte, essa notificação tem que acontecer em 72 horas. Né? É importante salientar que para início das notificações é fundamental o cadastro do núcleo. Sem o cadastro, você não consegue fazer a notificação. Qual é o panorama de implantação dos núcleos, né, no Brasil? Né? A legislação, a obrigatoriedade legal, ela é de 2013, mas esse movimento, a gente já conversou aqui, já é bem mais antigo, né? A implantação das gestões de risco nas unidades de saúde ela é muito anterior a 2013, mas de qualquer forma você tem aí o cadastramento do núcleo de segurança como um marco importante para cada instituição, dentro do cumprimento dessa obrigatoriedade. Né? Já falei para vocês que mais ou menos 65%, 60% a 65% das unidades de saúde no Brasil são elegíveis para terem os seus núcleos de segurança, para implantarem seus núcleos. Isso dá mais ou menos entre 120 a 130 mil unidades.
e cruzando os bancos de dados, em pesquisas recentes que nós fizemos, né, nós cruzamos o banco de dados do CNES com o banco de dados, com os bancos de dados da Anvisa, identificamos que nem 5% das unidades de saúde elegíveis, eles tinham os seus núcleos de segurança cadastrados, né? É isso após 3 anos da obrigatoriedade da legislação, que acabou de fazer 3 anos agora em julho. Isso é, de qualquer forma, né, assim, um dado um pouco preocupante, porque o cadastro da instituição de saúde dentro do site da Anvisa é muito importante para que as notificações comecem a ocorrer e esse órgão possa fazer as tabulações e que a gente possa ter dados mais fidedignos sobre esse panorama de segurança no Brasil. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem muito trabalho por aí e não é para desestimular, não. É para que a gente possa se estimular e se motivar a fazer cada vez mais, né? Mas, de qualquer forma, é um dado que a gente precisa ter em mente para saber o quanto que esse movimento precisa acontecer e quanto de barulho a gente tem que fazer para que esse movimento cresça e mais instituições possam implantar seus núcleos, né? As dificuldades, né, na implantação do núcleo são muitas, porque o núcleo de segurança, ele vai trazer algumas novidades, principalmente para aquelas instituições que não estão trabalhando com gestão de risco, né, que ainda não estão familiarizadas com as notificações dos eventos, o tratamento dos incidentes. Então, você tem dificuldades de todas as ordens, né. Eu vou ser muito sincera, não é fácil implantar o núcleo de segurança diante do nível que aquela instituição tem de gestão de risco e de gestão, porque a gestão de risco, ela também, se ela for implantada numa instituição que não tem uma cultura de gestão, também não é fácil, né? Então, a implantação da gestão de risco das instituições que fizeram alguns anos atrás, elas também tiveram muitas dificuldades, né? Porque algumas instituições não tinham a cultura da gestão, né? Mas, de qualquer forma, algumas dificuldades recorrentes que a gente observa de uma forma geral. A falta de um programa de treinamento continuado para os profissionais de saúde. Se você quer implantar o seu núcleo de segurança e a instituição não tem um processo sistemático, um programa de educação continuada dos profissionais, você vai começar sem uma ferramenta fundamental, porque a capacitação ela é fundamental para a garantia da qualidade assistencial e da segurança do paciente. Então, a falta desse processo dificulta muito a implantação do núcleo, porque, inclusive, no próprio plano de segurança do paciente, você também tem que incluir lá as ações de educação. O desconhecimento da gestão de risco e gestão de processo nas instituições. Então, a falta do conhecimento e da prática da gestão de processo, da gestão de risco, dificulta a implantação do núcleo. Uma instituição que está começando do zero, ela vai ter uma dificuldade muito grande, porque a gestão de risco não deixa de ser gestão. É gestão de processo, gestão de resultado, né? Gestão de falhas. Isso é o clássico da gestão. Então, instituições que não estão familiarizadas com esses conceitos vão ter mais dificuldades, né? Falta de maturidade das equipes para as notificações dos incidentes. Muitas instituições ainda não amadureceram sobre a necessidade de visibilizar as falhas. As falhas são dos processos e não necessariamente dos humanos, das pessoas, né? Há pesquisas, porque agora é muito rápido para a gente ficar discutindo todas as pesquisas e todos os estudos sobre isso, mas a intenção deliberada de errar das pessoas dentro de uma instituição, e não só de saúde, mas de todas elas, é uma parcela muito pequena das pessoas que deliberadamente saíram de casa e decidiram que naquele dia vão errar. Isso é uma parcela mínima dos casos. A maioria dos erros e das falhas nas instituições, e a saúde não é diferente, é uma questão do sistema, do processo, né, dos recursos disponíveis, da logística, né, do entrosamento das equipes. Então, é uma responsabilidade muito grande do gestor, né, a falha. A falha, ela tem uma parcela o gestor tem uma parcela de responsabilidade muito grande sobre as falhas. Então, assim, colocar inicialmente as equipes, quando esse processo de notificação dos incidentes ele se inicia nas instituições, as equipes ficam
amedrontadas, elas ficam com medo, porque normalmente há um foco sobre o erro das pessoas, e esse é um equívoco muito grande da implantação da gestão de risco do núcleo de segurança do paciente. As falhas, elas precisam ser identificadas como um fato indesejado do processo, do sistema de trabalho. Se assim for conduzido, melhor será entendido pelas pessoas, e as pessoas, ao longo do tempo, né, elas vão ficar menos incomodadas, né, com a visibilidade das suas falhas. Mas a falta de maturidade sobre essa visibilidade é um problemaço, né, e é muito recorrente, né, e é uma dificuldade muito grande na implantação dos núcleos. A falta de entendimento do papel de cada um, desde da direção até as equipes de beira do leito. A gestão de risco, ela tem cada um tem um papel, né? O diretor tem um papel, a equipe tática tem um papel e a equipe operacional tem um papel. Então, a falta desse entendimento às vezes dificulta. A falta de compromisso da alta direção, mais uma vez, as instituições que ainda não implantaram suas gestões de risco e estão agora implantando os núcleos de segurança, elas vão perceber que mudanças vão acontecer. E se a direção não estiver apoiando, né, essas mudanças elas vão ter dificuldades de serem implantadas. Então, toda mudança institucional, ela requer um apoio incondicional da alta direção. A alta direção precisa entender, precisa apoiar de forma incondicional essas mudanças. Então, às vezes, a falta de compromisso da alta direção, compromisso, ou melhor, entendimento, né? Entendimento da alta direção da importância da implantação do núcleo, ela dificulta, sim, os seus resultados. E a demora na construção da cultura da segurança. Muitas vezes, a demora na construção dessa cultura, ela se dá pelos outros motivos que eu já coloquei, né? Falta de continuidade de propósito. Toda a implantação de um processo novo numa instituição, ela vai ter fracassos e sucessos pequenos, grandes, e você precisa ter um pouco de paciência e persistência e ter firmeza de propósito. Por isso que o assunto gestão de segurança é uma questão que também envolve os valores institucionais e os valores dos profissionais, porque você vai se deparar com uma série de dificuldades e você não pode esmorecer, nem pode se sentir abatido nas primeiras dificuldades. Você tem que ter firmeza de propósito. E para que você tenha firmeza de propósito, você precisa acreditar que isso é uma questão importante, né, para a sua instituição, para você como profissional. Então, o valor, né, a segurança do paciente precisa ser um valor institucional e um valor dos profissionais que estão lidando com isso. Porque senão, no primeiro fracasso ou na primeira dificuldade, as equipes do núcleo de segurança vão largar o barco, como dizem, né? Há uma necessidade, né, claro que isso é um resultado que vai chegar com o tempo, né, de uma mudança de cultura para que os resultados, né, de gestão de qualidade e risco possam ser alcançados, né? A implantação do núcleo de segurança promove mudanças importantes, a gente já conversou, já falou sobre isso, né? Que vão desde a sistemática de práticas seguras até a obrigatoriedade de notificação de incidentes. Então, mudanças para darem resultados precisam de persistência de propósito. Então, a sua instituição vai viver mudanças, essas mudanças vão provocar insatisfações e reclamações e dificuldades. Se você não tiver firmeza de propósito, você vai esmorecer. Portanto, para que você possa garantir a construção da cultura, precisa continuar com o processo, não pode desistir. Para que uma instituição persista nas estratégias da gestão de segurança, é necessário que a segurança do paciente seja um valor, como eu mencionei. Então, a instituição precisa trabalhar no sentido de conscientização da gestão da segurança e da segurança do paciente como valor. A qualidade e a segurança do paciente dependem de forma muito significativa da qualidade dos profissionais. Então, eu posso ter uma instituição que se preocupou em implantar o núcleo de segurança do paciente da forma mais, né, adequada, ele criou os processos, protocolos, né, e tudo, e às vezes você ainda tem uma dificuldade enorme de colher resultados, porque muitas vezes os profissionais não acreditam nisso. E aí lembra lá daquele objetivo específico, né, do programa?
nacional, que é garantir que essa temática seja incluída na formação, nas escolas de formação de todos os níveis, né? O profissional precisa sair das suas escolas de formação e, obviamente, se ele não saiu de lá, né, entendendo essa questão, ele precisa, de uma certa forma, buscar essa formação, esse conhecimento fora, porque os profissionais que não entendem essa temática ou não valorizam essa temática, eles serão profissionais que trarão problemas para a implantação do núcleo. Então, a segurança, ela precisa ser entendida como um valor, e não da instituição só, mas fundamentalmente das pessoas, dos profissionais. Ter a segurança do paciente como um valor, né, é uma prerrogativa fundamental para um bom profissional hoje na área da saúde, né? A comunicação, né, ela é uma questão fundamental. No contexto da segurança do paciente, uma atividade extremamente humano-dependente como a nossa, a comunicação ela se dá em vários momentos, né, em vários aspectos da segurança, da assistência ao paciente, né. A comunicação é um dos mais significativos motivos para os acidentes do mundo todo. Por quê? Porque nos comunicamos na área de saúde o tempo todo, né? Nos comunicamos de todas as formas, né? Porque estamos interagindo, nós somos vários profissionais de várias formações diferenciadas, interagindo de uma forma organizada e coordenada, a princípio, para assistir o paciente. Então, a comunicação é a base do nosso trabalho. Então, vocês podem ver aqui vários exemplos, né, onde a comunicação é fundamental. Direitos e deveres do paciente, a educação do paciente para sua participação do cuidado, consentimento livre e esclarecido, passagem de plantão, decisão terapêutica, monitoramento do paciente pela equipe interdisciplinar, procedimentos em casos de emergência, uso de siglas e abreviaturas. Em todas essas situações, a gente precisa primar pela perfeita comunicação, a incompletude nos registros do prontuário, notificação e tratamento de incidentes. Os profissionais, né, eles precisam melhorar a sua comunicação. Deveria ser um compromisso pessoal de cada um melhorar a sua comunicação. Você pode... tem algumas dicas e algumas práticas já testadas, né, onde a comunicação efetiva ela traz um resultado bastante importante, né? Então, por exemplo, é muito importante que o paciente receba com clareza e que você garanta, né, que ele entendeu os seus direitos e deveres. Um paciente que tem se comporta como uma pessoa que sabe dos seus direitos e deveres, ele ajuda muito, né, o sucesso, né, do seu tratamento e a garantia de que todo esse tratamento vai ser seguro, né. O envolvimento da equipe, né, a escuta ativa, é muito importante que a gente ouça, né, e que a gente garanta que a gente recebeu a mensagem correta. Isso é um comportamento muito adequado para quem realmente quer garantir uma comunicação efetiva, né? A compreensão da confirmação da mensagem recebida, né? Se eu me comuniquei, se eu transmiti uma mensagem a você, eu preciso garantir que você receba a mensagem da forma como eu gostaria que você recebesse, ou o conteúdo exato. E se é você que está recebendo, você precisa também garantir que recebeu a mensagem conforme o conteúdo, conforme se gostaria de ter passado, né? A comunicação com contato visual, que não é o nosso caso aqui, né? Hoje nós estamos em contato remoto, mas no dia a dia das nossas instituições, o contato olho a olho, ele é muito importante, né? Existem mensagens, né, subliminares e algumas mensagens sensíveis que às vezes você, por telefone ou por e-mail, você não consegue perceber. Então, em alguns momentos críticos, a mensagem, a comunicação olho a olho é muito importante, né? As discussões objetivas e claras, né, sem perder tempo com falas desnecessárias, né? Garantir que as equipes elas tenham uma fala mais assertiva, né, mais objetiva, direta, focada no problema ou focada, né, na tarefa especificamente, né? Então, se você está num ambiente onde as pessoas elas
metade das pessoas está focada no que está sendo discutido e a outra metade não, você tem, obviamente, uma interferência de comunicação, né? E a compreensão de um ambiente mais adequado, no intuito de prever problemas futuros. Então, essas são algumas dicas e algumas estratégias já testadas para que você possa desenvolver uma comunicação mais efetiva, né? A comunicação efetiva, ela pode ser gerida, óbvio, né? Uma instituição que quer trabalhar no alto nível de gestão, ela vai gerir as suas comunicações, né? A comunicação, ela é uma questão muito importante dentro das instituições e ela pode ser gerida. Tem várias ferramentas que você pode gerir a comunicação, gerenciamento de murais, protocolo de segurança, os procedimentos, o treinamento, monitoramento e compartilhamento de informações, reuniões direcionadas, e várias ferramentas que devem ser implantadas concomitantemente para que você possa garantir uma melhor comunicação e fluidez de informação dentro da sua instituição. Entretanto, a segurança do paciente depende do compromisso do profissional com essa comunicação mais efetiva. Então, a comunicação, ela é humana, muitas das vezes, porque a gente já discutiu aqui, o nosso trabalho, ele é muito humano-dependente. Então, se o profissional que está ali na beira do leito, ou que ele está dentro de um processo assistencial, seja o papel que ele tenha dentro desse processo, se ele não se comprometer com essa comunicação, mesmo que a instituição tenha implantado uma série de procedimentos de comunicação, né, de gerenciamento dessa comunicação, você vai ter uma falha, uma possibilidade de falha, né, um risco de falha. Então, o compromisso que o profissional tem que ter com essa comunicação, ela é muito importante, né? Melhorar a comunicação entre os profissionais e com o paciente passa por um julgamento pessoal, né? Pois a comunicação é uma ação humana e, assim sendo, é necessário uma decisão de fazê-la. O profissional precisa decidir, né, se comunicar melhor. Então, a instituição ela vai ter os seus processos de gestão de comunicação, mas o profissional precisa se comprometer com isso, né? Nós temos na nossa experiência de implantação de núcleo, né, implantação de programas de qualidade, algumas dificuldades recorrentes e que nós trouxemos para vocês aqui, algumas estratégias já foram testadas com seus resultados, né? Um problema muito comum é a falta dos recursos humanos, né, com o tempo integral de dedicação ao núcleo de segurança. O núcleo de segurança ele vai dar um certo trabalho, né? Não, gente, não adianta achar que vai implantar e que não vai dar trabalho nenhum. Eu vou introduzir uma série de procedimentos novos, eu vou criar um grupo que vai discutir e vai deliberar isso dentro da instituição, e isso vai demandar um tempo, né? Só que, às vezes, as instituições não têm uma pessoa, porque apesar de você ter um grupo, né, é interessante que uma pessoa assuma a coordenação desse núcleo, mas às vezes não há dentro da instituição uma pessoa que esteja integralmente voltada para isso. E aí o que a gente já viu e que funciona muito bem, né? É a divisão das tarefas dessa coordenação através do próprio núcleo. Então, aquelas tarefas básicas do núcleo, que é coletar as notificações, classificar, distribuir, monitorar o tratamento das notificações, né? Aquilo que são tarefas, né, mais pesadas, né, que demandariam mais tempo, né, porque as tarefas de analisar o plano e monitorar se o plano está dando resultado ou não, é uma tarefa muito importante, mas ela não é uma tarefa diária, ela é uma tarefa que vai acontecer periodicamente, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. A tarefa diária, mais pesada, né, que é aquela de coletar, classificar, distribuir os incidentes, né, monitorar se as pessoas estão tratando adequadamente, ela é um pouco mais pesada. Então, você pode dividir essas tarefas pelo núcleo. Cada membro do núcleo faz uma tarefa, né? E isso já funcionou muito bem em algumas instituições, e você tem como resultado, por exemplo, a melhor capilarização dos conceitos do núcleo, né? A maior rapidez no encaminhamento do incidente e a maior integração da equipe, porque as equipes, o núcleo todo fica nivelado em relação a esses conhecimentos, e você tem um melhor entendimento, né, uma maior capilarização desses conceitos pela instituição. Outro problema recorrente que a gente vê é o tratamento inadequado dos incidentes notificados. Isso é muitíssimo comum. Às vezes uma instituição começa o seu procedimento de notificação, às vezes 50, 100 notificações no mês, e no outro mês as mesmas 50 ou 100 notificações iguais à do mês anterior. Ou seja, as equipes de gestores responsáveis por tratar essas notificações não fizeram o seu trabalho de análise
e de identificação das ações adequadas para que esse incidente não volte a acontecer, né? O que a gente já viu que funciona muito bem? O treinamento individualizado com os casos reais dos incidentes, né, daquele gestor. Então, se aquele gestor recebeu 3 incidentes, né, ele vai ser treinado individualmente, né, com as técnicas, obviamente, que o núcleo definiu como uma de análise, né, vai usar uma espinha de peixe, vai usar uma outra técnica qualquer, né, ou toda associação de técnicas de análise de falha. Individualmente, um membro do núcleo ou outra pessoa designada pelo núcleo vai junto com esse gestor e vai tratar aquela notificação que é de responsabilidade dele tratar junto com ele, 1 vez, 2 vezes, até que ele possa fazer sozinho, como se fosse um tutor, né? Uma tutoria que vai ajudar esse gestor a fazer fazer a análise e o tratamento da notificação de uma forma adequada. Outra estratégia também testada é a emissão de relatórios dos reincidentes por gestor. Dentro de um limite da ética, né, óbvio, né, um certo constrangimento é uma boa ferramenta de gestão. Assim como ele tem responsabilidades em atingir as metas de produção, as metas de qualidade, as metas financeiras, ele também tem que atingir as metas de segurança. Então, é interessante que seja emitido relatórios apontando qual é o gestor que tenha seus incidentes reincidentes, né, que estão se repetindo, mostrando que alguns estão tratando melhor e outros não. A gente observa que nessa estratégia a gente tem uma melhoria de mais ou menos 30% de incidentes que estavam sendo repetidos e que passaram a não se repetir mais. Então é uma estratégia bastante interessante e que funciona muito bem. Então, um tratamento mais adequado dos incidentes, né, diminuindo bastante as reincidências, mais motivação dos gestores para o tratamento, aumento do nível, né, do conhecimento sobre as ferramentas e técnicas de análise de problemas. Essa estratégia, ela dissemina melhor, né, essas análises e essas técnicas de resolução de problemas, né. Outra questão interessante também, que é o não envolvimento dos médicos nas ações de treinamento do núcleo, né. Algumas estratégias testadas é você identificar um dos médicos que vai pertencer ao núcleo, que ele seja um interlocutor com o restante das equipes médicas, que seja através dele que as comunicações, os treinamentos, né, e as questões mais importantes sejam repassadas para as outras equipes médicas. Criar fóruns específicos, a gente não pode achar que todos os profissionais de saúde são iguais. Enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, psicólogos, né, fonoaudiólogos, nutricionistas, eles têm formações diferentes, códigos de ética diferentes, história diferentes, então eles merecem uma linguagem adequada para a sua formação. Então, você criar fóruns específicos para os treinamentos médicos, uma linguagem mais científica, né, mais apropriada para ele, funciona muito bem e a gente tem visto que funciona bem legal. O diretor médico precisa ser envolvido, né, e comprometido com a gestão da segurança, porque o diretor médico é o líder, né, de uma certa forma ele é o líder da equipe médica, então ele precisa estar comprometido com isso, né. E os resultados que a gente já viu com essa estratégia é o maior envolvimento da equipe médica e a melhoria no tratamento dos incidentes, né. Há um envolvimento bem interessante quando a gente cria estratégias específicas, né, para as equipes médicas. Outra dificuldade recorrente que a gente também já viu e já testou e funcionou muito bem é uma diferenciação da classificação dos incidentes, que além da classificação da Anvisa, né, que é o quase falha, o evento com dano sem dano e o com dano no nível 1, 2, 3 e 4, você além dessa classificação, você criar classificações a partir da sua própria realidade. Mas como você precisa criar ainda massa crítica, ou precisa criar um volume de dados para você poder saber qual é o incidente de maior recorrência na sua instituição, você pode começar classificando os incidentes pelos 6 M's, né, que são as 6 dimensões dos processos, né, mão de obra, máquina, meio ambiente, método e medida. Então, todo incidente tem um ou mais M's relacionados, né? Aí, conforme as notificações vão se avolumando, né, você vai identificando qual é a maior recorrência dentro da sua instituição. Então, na minha instituição, eu tenho uma maior recorrência em administração de medicamento, na minha, uma maior recorrência em registro de prontuário, na minha, em distribuição de medicamento, e assim por diante. Mas você precisa, obviamente, né, criar um banco de dados, né,
um bom banco de dados, que não, você não precisa comprar um banco de dados, mas você precisa coletar esses dados em forma de banco de dados, para que você possa fazer o processamento e depois as análises devidas, né? Essas estratégias que nós já testamos e já provamos, né, ela melhorou os relatórios do núcleo de segurança do paciente, e com a melhoria desses relatórios, você então pode planejar melhor as ações, porque você vai poder identificar e vai ter uma realidade mais, um panorama mais realístico da sua situação de risco, né? Do nível de risco da tua instituição. Então, você ter uma classificação mais adequada, mais próxima da tua realidade, ela te ajuda a ter uma análise mais aprofundada fazer um diagnóstico mais aprofundado da sua situação. E o melhor entendimento das origens dos incidentes e possibilitando, assim, melhor planejamento das ações. Existem outros problemas, né, e outras dificuldades recorrentes que nós já vimos nas instituições, mas eu acho que não temos mais tempo para isso, né, que eu acho que eu já ultrapassei o meu tempo de hoje, né. Eu agradeço a todos, né, a participação, e vamos abrir agora para os debates, né, professor Luiz? Muito bem, obrigado, Margarete, obrigado pela belíssima exposição do tema, enfim, pelo cuidado com que você preparou essa apresentação aqui para todos nós. E a gente vai abrir nesse momento para as perguntas que surgiram, bastante perguntas aqui no nosso chat. Algumas delas, como eu havia explicado no início, nós agrupamos porque são perguntas de similaridade, de mesma natureza. E eu vou começar dirigindo a pergunta para você mesmo, Margarete. Qual a dificuldade que tem maior incidência, no caso da consultoria de vocês, para a implantação de um núcleo de segurança do paciente? E qual é a dificuldade que é mais recorrente, que tem maior incidência na experiência de consultoria de vocês, repetido, para a implantação de um núcleo de segurança do paciente? Pela nossa experiência, a maior dificuldade é o não tratamento adequado dos incidentes. Isso é um problema muito grande. A gente até observa que as equipes, elas notificam, quando é implantado, né, o procedimento de notificação dos incidentes, as equipes ficam animadas e começam a notificar, mas aí quando os gestores ou aquelas pessoas que têm a responsabilidade de tratar começam a receber as notificações e eles não conseguem dar o tratamento adequado. Então esse é um problema grande, muito grande, que a gente encontra na implantação dos núcleos. Ok, obrigado aí pela resposta. Uma pergunta da Paloma Brava. Acho que esse é o nome, né? Paloma Brava. Quais os critérios de elegibilidade para os eventos adversos? Eu encaminho essa pergunta para a enfermeira Cláudia. Quais os critérios de elegibilidade para os eventos adversos? Critérios de elegibilidade? Critérios de elegibilidade para os eventos adversos. Primeiro, o evento adverso precisa ser de fato um evento adverso. Precisa ser algo que estava descrito, proposto e que não foi cumprido da forma que deveria ser. O evento adverso, ele pode ser uma falha, ele pode ser um erro, um quase erro, ou realmente um evento sentinela, aquele que chega a causar algum prejuízo ao paciente. Então, você classificando os eventos por grau de risco que ele leva ao paciente, evento 1, 2, 3 e 4, você consegue definir quais são os eventos mais graves, eleger esses eventos mais graves e dar o tratamento adequado para cada um deles. Ok, obrigado, Cláudia. A próxima pergunta é uma pergunta onde nós agrupamos várias delas. Vai para a administradora Isabela Pérez. Como gestor de saúde, Isabela, ou o dirigente máximo da instituição, pode apoiar a implantação de um núcleo de segurança do paciente? São várias formas como ele pode apoiar. Libera o teu microfone aí para a gente poder te ouvir. Pronto. Vamos lá. São várias as formas. A primeira questão é realmente o apoio, a dedicação do gestor em relação à cultura da segurança, em relação
todo o processo, né, que envolve o núcleo de segurança do paciente. Outra questão muito importante é a formação dos profissionais. Como disse a Margareth anteriormente, muitos não viram, não estudaram na faculdade algumas ferramentas importantes para a gestão. Por exemplo, indicadores, controles que são necessários para que a instituição seja gerida de forma mais eficiente. Outra questão é a segurança, é a cultura da segurança. Esse é o grande objetivo, né, do gestor e de toda a equipe. Ok, obrigado, Isabela. A próxima pergunta vai para a Margareth. Uma pergunta bastante específica, viu, Margareth? Vem da Gabriela. No caso de uma odontoclínica, na odontologia é bem mais complicado implantar o núcleo de segurança do paciente? Olha, a complexidade da implantação do núcleo numa... Eu acredito, um minuto, eu acredito que você esteja sem áudio. Vamos lá, eu vou repetir a pergunta para facilitar aqui a nossa audiência. No caso de uma odontoclínica, tá? A pergunta vem da Gabriela. Na odontologia, é bem mais complicado implantar um núcleo de segurança do paciente? Talvez seja um pouquinho mais complicado, porque talvez não haja uma história desses profissionais, os odontólogos, né? A questão da gestão de risco, né? Diferente, por exemplo, de profissionais que já estão em instituições hospitalares, instituições de clínicas ambulatoriais de especialidades. Esses profissionais eles já estão mais afeitos, porque já mais comum a implantação era mais comum a implantação da gestão de risco nessas instituições. Talvez você tenha uma outra dificuldade que a gente também vê em clínicas oftalmológicas, que é o profissional médico, né, ali, no caso o oftalmologista numa clínica oftalmológica ou o odontólogo numa clínica odontológica, é a autonomia desse profissional dentro do seu consultório. Então, se você vai implantar uma gestão de risco, você, de alguma forma, você vai fazer interferências e você vai fazer intervenções na prática dele. Não no diagnóstico dele, obviamente, mas em algumas práticas de gestão clínica ali do dia a dia dele. Então, talvez você tenha uma dificuldade maior por não uma história, né, desses profissionais com a gestão de risco e também pelo perfil autônomo, né, em excesso desses profissionais dentro desse ambiente de saúde. Ok, Margareth, obrigado. A gente tem duas perguntas aqui que são basicamente da mesma natureza e eu vou tentar fazer uma complementação de uma junto da outra. Essa pergunta é para você, Cláudia. Quais são os conhecimentos básicos que um profissional precisa ter para fazer parte do núcleo de segurança do paciente? E, complementando essa pergunta, existe um padrão de profissionais para a composição de um núcleo de segurança do paciente? Essa é uma pergunta da Telnet. Bom, na verdade, um padrão para o profissional não precisa ter, mas precisa ter um perfil. Tem que ser uma pessoa que seja capaz de orientar, de analisar criticamente algum evento, de orientar as pessoas para o caminho certo da análise dos eventos, da análise crítica dos processos. E a pessoa que for fazer parte do núcleo de segurança, ela precisa ter alguns conhecimentos básicos, conhecimentos primeiro sobre a legislação referente ao risco do paciente, legislação de segurança do paciente. Ela precisa ter conhecimentos de controle de infecção, ela precisa ter conhecimentos de educação, precisa ter habilidade de comunicação verbal e escrita, para que ela possa desenvolver com as ferramentas necessárias e as ferramentas utilizadas dentro do núcleo, tudo aquilo que o profissional precisa saber para tratar adequadamente os eventos e os processos que se referem a esses eventos.
Ok, obrigado, Cláudia. A próxima pergunta vem da Catiúcia. Após a implantação dos protocolos estabelecidos pelo Núcleo de Segurança do Paciente, a aprovação deve ser feita por qualquer diretor ou apenas o diretor-geral? Margarete. Os protocolos de segurança são procedimentos internos da instituição. Então, cada instituição ela tem uma estratégia de legitimação dos seus conteúdos de prática. Então, tem instituições que os protocolos de segurança eles são aprovados pelo núcleo numa primeira instância e numa segunda instância pela comissão de infecção. Tem instituições que é o contrário. Então, não há um estabelecimento de um padrão fixo, né, que tem que ser igual para todas as instituições. O que você precisa garantir é que tudo que está escrito, não só nos protocolos de segurança, essa informação que eu vou te dar não é só para os protocolos de segurança, mas para todos os padrões da sua instituição, administrativos, clínicos, não importa. Todo o conteúdo escrito num procedimento, ele tem que ser aprovado pela instância de autoridade direta daquele assunto. Então, eu não posso aprovar um protocolo de segurança, a aprovação de um protocolo de segurança por um diretor administrativo. Assim como eu não posso aprovar um procedimento de faturamento pelo diretor médico, porque os conteúdos eles requerem uma autoridade de conhecimento e uma autoridade hierárquica dentro da tua instituição. Então, esse é o conceito básico. Mas não há um padrão fixo. Ok, Margarete, muito obrigado. Cláudia, feedback dos resultados positivos e negativos devem ser transmitidos individualmente ou setorial, ou em reuniões, em regiões gerais? Essa é uma pergunta da Paloma. Os feedbacks, tanto positivos quanto negativos, eles devem, na maioria dos casos, ser reportados de uma forma abrangente, porque não se trata de alguma coisa relativa a uma pessoa, e sim a um processo. Não se notifica uma pessoa por alguma coisa, se notifica o processo daquela área, com a falha que foi evidenciado, e aí é necessário que seja tratado e os feedbacks sejam reportados primeiro diretamente a quem os notificou e depois serem apresentados normalmente em fóruns ou em quadro de gestão à vista, porque aquele mesmo incidente, aquele mesmo problema, ou mesmo risco, ele pode estar acontecendo numa outra área. Por isso que você não deve dar um feedback diretamente, somente àquela pessoa. Você deve tratar e fazer o retorno daquele evento que aconteceu e a solução que você deu de uma forma mais abrangente, porque se trata de processo, não de pessoa. Muito bem, Cláudia. Eu gostaria de complementar essa pergunta, aí já é uma dúvida minha mesmo. Quando você tem que tratar isso diretamente com a pessoa, como é que se faz? Porque é fato que a gente abordar o processo é conveniente, é prudente, mas tem alguns casos que a pessoa merece saber onde está errando para que ela possa ressignificar o erro e dar um tratamento nisso como uma oportunidade de melhorar da próxima vez. Nesse caso, o que é aconselhável fazer? Perfeito. Quando nós temos um caso assim mais grave, um caso mais pessoal, mais pontual, é necessário que seja tratado realmente, nesse caso, individualmente. Então, é importante que a pessoa, que quem está dando feedback, entenda que a pessoa que errou, ela não errou porque quis. Como a professora Margarete falou muito bem, o número de pessoas que tem alguma intenção de errar é muito pequeno, principalmente na área da saúde, é ínfimo, porque já passa a ser crime, né? A pessoa, quando erra, ela erra porque existe uma situação multifatorial que leva ela àquele erro. Então, quando acontece um erro, a gente tem que considerar a pessoa que teve a falha como a segunda vítima desse processo. Primeiro, o paciente, que foi quem foi lesionado de alguma forma, ou quem teve alguma, se não for um evento que atingiu o paciente, mas que correu o risco, né, a primeira vítima, e a segunda vítima é aquele profissional que está ali executando suas atividades, muitas vezes com a carga horária
excessiva, às vezes com multitarefas sendo executadas, com muitos pacientes sob a responsabilidade dele, e isso propicia a falha. Então, por isso que os processos, os padrões têm que ser estabelecidos e implantados, e as pessoas precisam entender que, quando existe algum evento que é pontual, direto, eu preciso chamar e compreender aquela pessoa que falhou não como o Judas que precisa ser execrado, mas entender os motivos que o levaram a falhar e poder ajudá-lo para que isso não tenha reincidência e ver se não existem esses mesmos motivos atingindo a outros profissionais da mesma instituição. Obrigado, Cláudia. Uma pergunta aqui para a Isabela. Por que quase não se inclui o profissional farmacêutico no núcleo de segurança do paciente? Se é que isso é um fato, né? Essa pergunta, um minuto, Isabela, vem da Jane Cleide. Tudo bem, Jane Cleide? Eu tô com o áudio ok? Tá ok. Todos os profissionais têm que ter participação no núcleo de segurança. Uma vez que é um processo, o trabalho no hospital ou em qualquer unidade de saúde é um desencadeamento de processos que estão todos interligados. Portanto, é necessário que tenha no núcleo de segurança um representante de cada setor, um representante médico, um de enfermagem, um farmacêutico, alguém da limpeza, enfim. A Cláudia mesmo falou, né, dessa questão de que todos têm uma interconexão. Então, não vejo por que não incluir a farmacêutica. Pelo contrário, ela é super necessária, uma vez que uma das principais erros, uma das principais falhas é relacionada a medicamentos. Muito bem, muito bem. Até porque a atividade de segurança do paciente ela é eminentemente multidisciplinar. Então, é fundamental que todos os profissionais de saúde estejam incluídos, viu, Jane Cleide? Porque quase não se inclui, talvez seja explicado um pouco pelo que a Margarete nos falou na apresentação, de termos tão poucas instituições ainda com seus núcleos cadastrados na Anvisa. A próxima pergunta é para a Margarete, vem da TAM Pimenta. Seria interessante as instituições de ensino incluírem na grade a segurança do paciente. Seria a solução para facilitar a implantação com colaboradores já com conhecimentos prévios? Olha, seria um avanço incrível, né? Nós já estamos vivendo isso em algumas escolas, né, de formação em todos os níveis, né? Essa temática ser incluída, e eu ainda digo mais, não ser incluída assim como uma disciplina separada, mas ela deveria entrar como ementa transversal, né? Não sei se você entende essa linguagem, mas ela deveria ser incluída em todas as ementas de todas as disciplinas específicas dos cursos, né? Porque eu não posso falar, por exemplo, no curso de enfermagem, não posso falar de enfermagem de emergência sem falar de segurança, não posso falar de enfermagem obstétrica sem falar de segurança, não posso falar de cirurgia sem falar de segurança. Então, na minha opinião, deveria ser uma inclusão obrigatória nas ementas de todas as disciplinas. Mas eu vou te dizer uma coisa, um avanço enorme, seria um avanço enorme, facilitaria muito a nossa vida. Mas isso não solucionaria todos os nossos problemas. É muito importante que eles cheguem nas instituições onde eles vão trabalhar e encontrem, né, a gestão de risco funcionando. Aí vai ser perfeito, porque ele viu lá na formação dele, né, na escola de formação dele, não importa o nível, e quando ele vai para o seu ambiente de trabalho, ele vai encontrar aquilo na prática, né, aquilo que ele viu lá nas disciplinas, né, que ele viveu lá na instituição dele de formação. Aí seria perfeito. Aí a gente teria uma junção, né, da teoria, de uma formação dele como profissional, e ele vendo isso na prática. Muito obrigado, Margarete. Temos aqui mais uma pergunta da Gabriela. Gabriela fez duas perguntas. A primeira eu vou pedir permissão a vocês para eu mesmo responder.
existe necessariamente uma obrigatoriedade de existir uma sala para o núcleo de segurança do paciente? Existe a obrigatoriedade de existir o núcleo de segurança, né? A sala, eu acho que é uma questão aí que envolve a gestão, a administração. Então, eu acho que sim, é importante, não a necessidade, não a obrigatoriedade, mas é importante que tenha um local para se reunir, enfim, essa eu acho uma questão importante, sim. E a outra pergunta da Gabriela, e eu vou deixar em aberto aqui para uma de vocês três responderem, porque é uma pergunta realmente que eu não sei quem é que vai poder dar essa resposta. Mas a Gabriela nos pergunta o seguinte, gente: há reuniões mensais para o nosso núcleo recém-formado, onde ele possa fazer parte no estado do Rio ou no Brasil? Para um núcleo recém-formado, tem reuniões mensais? Pelo que eu entendi, é para fazer parte, reuniões de alinhamento, de capacitação. Se é isso que eu entendi, Gabriela, existe no Rio de Janeiro ou no Brasil? Quem pode falar sobre isso? Posso responder? Claro. Toda mudança ou toda implantação de um processo novo de uma instituição, as equipes precisam se reunir muito mais do que uma vez ao mês. Elas vão se reunir, por exemplo, para que uma vez um núcleo de segurança os membros do núcleo de segurança sendo nomeados pela direção e já começando a trabalhar, eles precisam formular o plano de segurança. E o plano de segurança, como a gente discorreu aqui na aula, na apresentação, é um planejamento. A equipe do núcleo de segurança vai precisar se reunir muito mais do que uma vez ao mês, provavelmente toda semana. Já vi núcleos no início do trabalho se reunirem 2 vezes na semana. Uma vez que o trabalho, né, esteja implantado, né, e já em andamento, o núcleo vai se reunir cada vez menos, não mais que 2, 3 meses, óbvio, né? Mas ele vai, uma vez que tudo esteja implantado, ele vai trabalhar numa reunião um pouco mais espaçada para analisar os resultados e a execução do plano. Mas sempre vai ter dentro do núcleo, um núcleo, se é que se pode dizer assim, um núcleo dentro do núcleo, mas um grupo, ou coordenador, ou alguém que ele designou, que vai trabalhar mais a miúde a análise dos incidentes que estão chegando ou sendo coletados, porque é necessário direcionar os incidentes que vão chegando para quem quem vai analisar e tratar aquele incidente. Então, são 2 instâncias de trabalho. Há uma instância mais operacional, lembra que eu falei que algumas instituições pegou todas as tarefas do núcleo, esse trabalho mais operacional de coletar, analisar, classificar, distribuir, lançar em banco de dados, é uma coisa meio diária. Então, esse é um trabalho de uma ou de 2, ou que o núcleo não vai precisar se reunir para fazer isso. Alguém ou um grupo de pessoas está designada para isso e elas vão fazendo. A outra coisa é um trabalho mais analítico dos resultados do próprio núcleo, que você vai fazer a partir da análise da execução do plano e dos indicadores que vão sendo monitorados. Aí, dependendo da maturidade do trabalho, você vai se reunir uma vez ao mês, vários hospitais e várias unidades de saúde se reúnem uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, ou se o trabalho estiver indo muito bem, uma vez a cada 3 meses, para fazer uma grande análise do resultado da gestão de risco naquela instituição. Ok, eu queria agradecer a Margarete Moraes, a Cláudia Dutra, a Isabela Pérez, pela brilhante participação no nosso webinário. Queria agradecer a você que está em casa, que está participando do nosso webinário, pelas perguntas, pelos comentários. Tem sido muito rica a experiência de estar aqui desse lado, vendo vocês comentando, falando sobre esse tema que para nós é tão importante, núcleo de segurança do paciente, sobretudo a questão da segurança. Porque quando nós falamos muito em segurança, é porque de fato nós não nos sentimos seguros. E não nos sentimos seguros em casa, não nos sentimos seguros nos ambientes hospitalares, não nos sentimos seguros nos diversos estratos sociais onde a gente está permeando, onde a gente está passando aí. Então eu queria deixar algumas reflexões antes da gente encerrar. Eu acho que a mais importante delas foi dita aqui, né, e foi muito batida, né, muito marcada na apresentação da Margarete, que é a segurança do paciente como um valor. E o valor é aquilo que você utiliza para tomar decisão na sua vida. Então, seria importante que
os números nossos refletissem o quanto nós valorizamos essa segurança do paciente e também, por conseguinte, o cuidado e assistência. Menos do que 5% das instituições elegíveis para a implantação de um núcleo de segurança do paciente terem os seus núcleos cadastrados na Anvisa é um número bastante alarmante. Isso reflete questões de comportamento dos nossos dirigentes, nossa mesmo, como profissionais, não é? Não se pode aqui ficar apontando responsáveis e culpados, mas é importante que a gente tenha consciência do que nós estamos fazendo em prol dessa segurança, em prol dessa assistência. O que está por trás desses números tão baixos? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa ter e é uma reflexão que a gente precisa levar para casa. Será que é a burocracia que faz isso? É burocrático fazer isso? Será que é falta de recursos humanos? Será que é falta de recursos materiais? É por isso que nós temos números tão tímidos, gente. Será que é falta de entendimento de que isso é importante? É por isso que os nossos números são tão tímidos? Gente, capacitação, treinamento, educação garante a tua segurança profissional de saúde. Não é só do teu paciente, garante a tua segurança também. Gestor, para você, se você for olhar o teu planejamento estratégico, a perspectiva da aprendizagem e do conhecimento é a base de tudo. Então, o treinamento das pessoas é fundamental. Capacitar gente boa, gente comprometida, gente treinada, inova, melhora processos, aplica melhor processos, entende indicadores, contribui com você para que o teu cliente possa ser melhor atendido. O teu cliente sendo melhor atendido, ele fica mais satisfeito. E sabe onde vai refletir? Nos teus números. É no teu EBITDA, é no teu balanço, é no teu bottom line, é no teu resultado. Então, investir em treinamento, investir em capacitação, e você profissional, investir em você, além de você ficar mais valorizado, você está garantindo segurança para você. A segurança depende, e nós ouvimos falar sobre isso aqui, da qualidade dos profissionais. Isso foi dito aqui mais de uma vez. Quando a gente fala de qualidade dos profissionais, a gente questiona essa qualidade, a gente sempre acha que é o outro que não tem qualidade, né? Mas essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer primeiro. Eu estou fazendo o meu melhor, a gente está dando o máximo, segurança para mim é valor? Essa é uma questão importante. Eu só quero crer, e como eu acredito muito no homem, que nós não estejamos sendo afetados pelo bichinho da indiferença. Porque a indiferença pode gerar consequências muito graves, não apenas para a segurança do paciente, mas para as relações entre as pessoas. Então, o que a gente está falando aqui vai muito além da prática médica na beirada do leito. É uma questão de comportamento, é uma questão de valor, é uma questão de como é que a gente vê a nossa relação como seres humanos na sociedade. E o que a gente tem para você? O que nós preparamos para você, nós da Educativo e da NMP? A nossa tarefa aqui é educar, é treinar, é falar sobre o que a gente acredita. O que está na nossa veia é isso, a segurança do paciente. A gente acredita nisso. Tanto acreditamos que a gente tem feito vários conteúdos, vocês que nos acompanham, vocês que participaram conosco do Fórum SP e que vêm nos acompanhando nas redes sociais, que vêm nos acompanhando no nosso blog, vêm nos acompanhando nos nossos podcasts, na internet. Você sabe que a gente tem se esmerado por produzir conteúdos de qualidade, né? A gente não está simplesmente dando coisas na superfície para que você possa se sentir atraído pelo que nós estamos fazendo. Não, nós estamos dividindo educação com você, nós estamos dividindo conteúdo de qualidade com você. E aí a gente parou para escrever um conteúdo de 180 horas. É extenso, mas vale a pena. Cuidar da qualidade é absolutamente importante quando a gente se sente comprometido com o que a gente faz, para fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Esse conteúdo de 180 horas, ele é um conteúdo que tem 3 módulos, está dividido em 3 módulos de 60 horas cada um deles, e cada módulo tem 3 cursos de 20 horas. É um conteúdo que você pode fazer online, ele é online, é totalmente online. Ele é autoinstrucional, você não vai precisar de professor. Ele foi planejado para você que não tem tempo. Ele foi planejado para que a gente não tenha desculpa de não fazer um conteúdo, de não fazer um curso de qualidade na web.
e para você, para todos nós que precisamos de educação continuada para fazer mais e melhor o nosso trabalho. Você pode adquirir esse programa por inteiro, e aliás eu recomendo, porque nesse programa você vai ser capaz de fazer, ao final dele, um plano de segurança do paciente, que é o objetivo de todo mundo que milita nessa área. Ser capaz de fazer, de conduzir, de entender o que está sendo dito aqui, e eu desafio você a fazer o programa e se sentir modificado depois. Você vai mudar no final. A gente oferece nesse programa dupla certificação. Não é meramente uma certificação de carga horária por você ter cumprido as etapas do programa, não. Não, você vai ter que fazer. Você vai ter que provar que sabe fazer. Você vai ter que apresentar evidências de quando passar pelos cursos, que você realmente aprendeu aquele conteúdo, colocando na nossa plataforma uma evidência, fazendo um upload daquilo que você aprendeu. A gente confia tanto no que faz, que se você entrar agora, naquela área lá em amarelinho, naquele botão em amarelinho, que diz eu quero me capacitar agora, se você entrar agora e você se inscrever em qualquer curso nosso, se você não gostar, em 30 dias a gente devolve o seu dinheiro. Então, fique tranquilo, né? Nós confiamos naquilo que a gente faz, na qualidade do trabalho que a gente realiza. Só para vocês terem uma ideia, esse conteúdo, quando nós lançamos, o preço dele era R$ 1.197, mas especialmente hoje para esse webinário, e esse preço vai até dia 15/9, repito, até dia 15/9, de R$ 1.197, nós estamos fazendo por R$ 488, e você pode pagar no cartão de crédito em até 6 vezes sem juros. Eu vou repetir, R$ 488 em até 6 vezes nos cartões de crédito sem juros. Essa é a nossa contribuição para que você realmente saia da inércia. Invista em você, capacitação é contigo. A gente vai conduzir você, através desse curso, desse programa, não do curso, um passo a passo, até você chegar ao final e estar apto a produzir, como eu disse antes, um plano de segurança do paciente. Essa oferta que a gente está falando, né, é uma oferta apenas para quem está participando deste webinário. E a gente tem, adicionalmente, uma oferta super especial. É um presente que a gente vai dar, além dessa redução de preços e de todas as coisas mais que você vai ver lá na plataforma, que são os brindes que a gente tem para você. A gente está dando para você também gratuitamente, vai estar lá na plataforma, um curso, né? Esse você não vai pagar por ele, é grátis, sobre conceitos e aplicações de indicadores de gestão na área de saúde. A gente entende que indicador de gestão é algo absolutamente importante para você saber para onde está indo. Mas indicador por indicador não diz nada. Por trás do indicador tem que ter uma análise, tem que ter a sensibilidade humana. E é sobre isso que a gente vai falar nesse curso. Ok? Então, clica aí embaixo, tem um botãozinho amarelo, quero me capacitar agora, e a ênfase é agora, porque se você deixar para depois, você não vai fazer. E você tem que cuidar de se sentir capaz, de se sentir treinado, de se sentir seguro para oferecer um cuidado ainda melhor. Visite o nosso site. O site está aí, você está vendo na tela, é www.educativa.com, e saiba mais, não apenas sobre esse curso, mas sobre todos os cursos que nós ministramos. A Educativa é uma empresa de educação e tecnologia. Então, o nosso objetivo é contribuir com você para que os seus resultados positivos sejam melhorados, sejam alcançados por meio da educação. Estamos disponíveis para atender você por vários canais, inclusive pelo telefone. O telefone está aí, é 21 DDD 3228 3244, vou repetir, 21 3228 3244, usem à vontade. E o nosso e-mail é o contato@educativa.com. Se você gostou do nosso webinário, se você gostou do que a gente vem apresentando para você, dos conteúdos que a gente tem feito, compartilha, curte, divida com o seu grupo. Agradecemos a todos vocês pela participação nesse evento, agradecemos a Margarete e pedimos que a Margarete se despeça da nossa audiência. Por favor, Margarete, se despeça da nossa audiência. Boa noite, pessoal. Foi um prazer enorme estar com vocês e fique conosco. Agradecemos a Cláudia também. Libera o teu microfone e se despede da nossa audiência.
Agradeço a presença de vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, dividindo meus conhecimentos com vocês e aguardo vocês nos próximos eventos e aguardo vocês no curso de 180 horas. Um grande abraço e boa noite. Isabela, por favor, se despeça também da nossa audiência. Gente, muito obrigada por estarem aqui até essa hora, né? Foi um prazer. Tchau, boa noite. Bom, agradecemos a Deus pela oportunidade e a todos vocês que estão nos vendo, estão nos ouvindo, que ficaram conosco até agora, pela participação. Esperamos vê-los em breve no nosso próximo evento. Um abraço.